Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, que nos abençoe, que nos envolva nas vibrações mais salutares possíveis. Ela havia participado e assistido o drama do Calvário. Ela havia percebido aquele lance trágico que se abateu sobre Jerusalém. Ela havia visto e acompanhado a multidão em uma algaravia, se acotovelando naquela cena quase dantesca, patética, aliás, em que um homem magro, sem força física, era torturado, recorrente constantemente. Ela é uma daquelas mulheres chamadas piedosas do Evangelho que saiu às pressas e enxugou-lhe a face com um lenço ou lençol, um pano, e que ficaria mais tarde célebre por colocar na face, naquele manto considerado sagrado pela tradição dogmática, pela tradição cultural, limpando-lhe o rosto das feridas, dos açoites na face e das quedas que ele tombou e de que ele foi vítima mais de uma vez. Embora a tradição tenha dúvidas e envolva de curiosidade a respeito da sua história e do seu nome, não há dúvidas para nós, segundo uma linha da teologia e da história, e segundo também determinadas informações do mundo espiritual, que deveria chamar-se Verônica ou Berenice. Essa mulher, que seria registrada de maneira muito econômica nos evangelhos, e que passou ao largo como sendo aquela que se juntou à Santíssima e às outras mulheres piedosas no momento em que ele, o príncipe da paz, o homem de Nazaré, caminhava na direção do Gólgota, palavra em hebraico que significa crânio ou caveira, para a execução penal da época, mais hedionda, a crucificação. Ela, que guardaria a lembrança daquela toalha ensanguentada, com a qual ela enxugou-lhe a face, e segundo uma velha tradição espiritual, ele teria olhado para ela de maneira inesquecível, à semelhança do homem da Sirineia, o sirineu que também tentou ajudá-lo carregando na cruz, e que nunca mais seria o mesmo, segundo Amélia Rodrigues Espírito, em Primícias do Reino, psicografia por Divaldo Franco. Ela só entenderia mais tarde a frase que ele declamou no final, quando com o coração despedaçado, ela ouviria, na acústica da memória, uma frase dele famosa, quando em um dos discursos em Cafarnaum, ele teria dito: quando eu for erguido, atrairei muitos a mim. À semelhança dos seus discípulos, ela entendeu que ele seria erguido ao fastígio do poder, à glória soberana de alguma administração terrestre, ao poder temporal da terra, a uma revolução sociopolítica na qual ele deveria ser o centro de determinado poder executivo. Nada disso. Quando eu for erguido pelo martírio, eu atrairei a muitos ao meu redor. Só aos pés da cruz, ao lado de sua mãe e do chamado discípulo amado, que escreveria mais tarde o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, João, ela entenderia aquela frase, ele erguido naquela lasca de pau, de madeira, agressiva, que ele vergastava o corpo, já quase um cadáver. Ela percebeu ali a grandeza da sua mensagem que lhe preencheu a alma, mais do que a cura de que ela foi vítima. Porquanto ela tem uma história muito infeliz. Perambulando pelas regiões da Judeia, ela era enxotada pelo preconceito da época, rejeitada e colocada à margem da sociedade, como era natural na época o tratamento para com aqueles que eram enfermos. Ela possuía uma doença constrangedora, anêmica, a pele descarnada, perambulando para lá e para cá. Ela tinha constrangimento até dos médicos, porque os médicos da época, na maioria dos casos, eram sacerdotes ligados à sinagoga,
e a viam como imunda, impura, já que ela era vítima de um fluxo sanguíneo, segundo a tradição do Evangelho. Era chamada mulher hemorroíça, segundo as expressões de outras traduções neotestamentária do Novo Testamento. Ela era vítima de fluxo sanguíneo que fazia com que as suas roupas ficassem sempre manchadas, e aquilo era sinal para o preconceito religioso. A visão distorcida da época era sinal de mau agouro, de punição divina, era sinal de impureza dela. E assim era maltratada, execrada, combatida, discriminada. Ela ficou sabendo, o Evangelho de Marcos, que anota de maneira mais detalhada o diálogo que ela teve com Jesus, é muito econômico, no entanto. O Espírito Amélia Rodrigues traz algumas informações, dizendo que ela ficou sabendo que ele estava em Cafarnaum. Viajou para lá e conheceu o chefe da sinagoga local, chamado Jairo, também citado entre os evangelistas. E ao entabular a conversa com Jairo, ele tentou ajudá-la a encontrá-lo, mas aonde ele ia, Jairo, o nazareno, já havia passado por ali e já estava em outro local. Depois de perambular para cá e para cá, ela descobriu que Simão Bar Jonas, o pescador da cidade, era anfitrião principal dele, porque quase sempre ele só pernoitava na casa de alguém uma vez, com exceção de Simão, com o qual ele pernoitou inúmeras vezes. Simão, o pescador, tinha uma casa conhecida, embora modesta, e ela visitou, encontrou a casa vazia, apenas a informação da sua sogra, que estava presente na residência, que ele estava na praia conhecida de Cafarnaum, fazendo uma das suas célebres preleções. Ela correu, ansiosa, precípite, na direção da multidão, às margens do lago de Genezaré, para ali ouvir o seu discurso. Ouvia falar dele, porque a propaganda de boca a ouvido tomou conta das regiões da antiga Palestina. E só de ouvi-lo, diz ainda, segundo Amélia Rodrigues, ela parecia amá-lo sem conhecê-lo. E ao chegar na multidão, olhá-lo passando, fazendo, ela encontrou já no final de um discurso, concluindo um dos discursos dele, discurso esse que com poucas palavras preencheu-lhe a alma. Ele parecia um fantasma e começou a atender a multidão. Mas era muita gente. O Evangelho de Marcos só anota dizendo que ele, em determinado momento, disse: Simão, segundo um dos traduções dos evangelistas, segundo outros, ele nem se dirige a Simão, ele apenas diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Ela tentava se aproximar dele, não conseguia. E tentava lhe tocar pelo menos as vestes. A teologia e os autores do Novo Testamento até hoje discutem que fluxo sanguíneo é esse. Alguns autores especulam que deveria ser algum problema ginecológico. Outro problema de outra natureza, alguma ferida, alguma escara. Amélia Rodrigues Espírita defende a informação que se tratava de problema de hemorroida, que parece mais compatível, no meu modo de ver, com aquilo que é narrado nos evangelhos e com o sangramento sucessivo. As dores recorrentes. Ela se aproxima e, ao tocar nas vestes, diz ainda a mesma autora espiritual, ela sente algo dentro dela diferente. As dores cessam. O fluxo sanguíneo que já estava sujando a roupa parecia estacar, parecia estar estancado. Ela percebe que algo mudou dentro dela quando ela ouve ele dizer: alguém me tocou. E possivelmente Simão Pedro responde: eu sei lá quem foi que te tocou, essa multidão toda, se é que eu estou velando aqui, e você se pergunta para mim quem foi que te tocou. Porque eu senti de mim desprender-se uma virtude. Assim está no texto do Evangelho, em outras palavras. Fui eu, Senhor. E ela explica. O Evangelho de Marcos diz assim: e ela disse a verdade a ele. Ou seja, se confessou que era ele mesmo. Na tradição israelita, era proibido uma mulher tocar num homem, por causa do preconceito machista. Menos ainda
um profeta, um homem de Deus, não deveria nem se dirigir a uma mulher. Por isso o envergonhamento, o constrangimento fui eu, Senhor. Estou curada. E ele diz-lhe algumas coisas e encerra aquele momento histórico e especial do Evangelho. Por que é que nós escolhemos esse caso específico para introduzir a respeito do tema nosso de hoje? Por que falar a respeito da história dessa mulher chamada hemorroíça? Primeiro porque as curas do Evangelho nos chamam a atenção. Porque estamos diante, segundo a doutrina espírita, do maior espírito que esteve na Terra, o modelo e guia da humanidade. Então, algo a gente sempre tem a aprender com o Evangelho. E alguma coisa existe de padrão nas curas. Não é os doentes, porque o doente era de leproso a paciente psiquiátrico. Então não eram os doentes. Os doentes não seguiam padrão. Mas há algum padrão na conduta de Jesus? Segundo Saulo Ribeiro, estudioso espírita do Evangelho, ele procurou catalogar os milagres, entre aspas, de Jesus, em torno de 35, 39, a depender da interpretação de determinados episódios do Evangelho. Desses 39 aproximadamente, 21 aproximadamente são de curas. Curas físicas. Há algum sentido para as curas no Evangelho. Mas esse caso específico que nós estamos trazendo para a introdução do nosso discurso é especial. Porque nos dá uma série de elementos que a doutrina espírita vai explicar 18 séculos depois. Uma série de elementos. Quem me tocou? Quem me tocou? Eu sentir sair de mim uma virtude. Desprender-se de mim uma virtude. O diálogo, aconselho depois a pegar no Evangelho de Marcos. O diálogo é muito interessante, muito especial, muito rico de dados, de informações. A verdade é que a primeira coisa que ressalta aos nossos olhos desse diálogo é que a cura que aconteceu nela partiu de um movimento dela e não de Jesus. Esse é o primeiro elemento. O outro, Jesus sentiu desprender uma virtude. O que é que ele queria dizer com isso? Não era, portanto, um toque físico. Não era quem foi me tocou fisicamente. Há algo ali que era invisível aos olhos materiais. Por isso que ele explicou aos apóstolos. Isso é uma outra coisa que a gente vai explicar dentro da teoria espírita. E, por fim, algo que é importante. Jesus percebeu aquele fenômeno psíquico e conclui com a frase que está presente nas 21 curas do Evangelho. Se existe algo em comum em todas as curas do Evangelho, é uma frase: tua fé te salvou. Não é à toa. Não é aleatório. E eu tenho certeza que aqueles que já conhecem a doutrina espírita sabem que essa frase de Jesus não deve ser entendida nos moldes da catequese que você recebeu no catecismo na infância. Não é a tua fé te salvou no sentido de você ter uma crença e essa crença te salva. É mais profundo do que isso. O movimento foi dela, mas se o movimento foi dela, qual era a importância de Jesus? Jesus exerceu algum papel ali? Fazia alguma diferença? Fazia, porque ele sentiu dele, saiu a virtude. O movimento saiu dela, ele diz a célebre frase que ele repete em todas as curas: a tua fé te salvou. A pergunta que eu faço é: salvou de quê? Ela estava em perigo para ser salva? Do que é que precisava ser salvo? Essas são perguntas que a gente pode fazer em torno dessas questões. A frase, no entanto, é emblemática. E aí eu faço uma outra pergunta, por que Jesus curava? O ministério do Cristo, os espíritas sabem disso, eu sei que pode haver pessoas aqui não espíritas, mas os espíritas sabem disso, que a missão do Cristo é muito maior do que curar corpos. A sua proposta é muito mais dignificante, do contrário, estaria circunscrita a 2000 anos em um movimento material e terapêutico, médico, da medicina nos moldes da época.
de curar, de agir em favor da saúde. Muito nobre. Mas seria de um contexto histórico e não serviria para nós hoje. Por que Jesus curava, no entanto? É interessante porque quase sempre eu pensava assim, que Jesus curava para fazer uma espécie de propaganda da sua doutrina. Ou seja, uma estratégia de marketing. Mas, depois repensando, lendo um livro de Wesley Caldeira, um outro de Saulo Ribeiro já citado, e eles próprios especulam sobre isso e discutem sobre isso nos livros dele, da Manjedoura a Emaús, e um dos livros de Saulo Ribeiro, que ele fala sobre o Evangelho, eu cheguei à conclusão que não parece compatível com o espírito da grandeza do Cristo. Porque fazer propaganda com o sofrimento dos outros não parece ser algo coerente. Ou pelo menos, se havia o marketing, porque claro, as pessoas iam falar que foram curadas, mas isso era consequência. Não me parece ser a intenção, eu vou curar as pessoas para que as pessoas façam propaganda de mim. Seria igualar ele a um tipo humano, exibicionista e que estava marqueteiro. Não que o marketing não seja importante, é respeitável. Mas o marqueteiro convencional. Não me parece ser o interesse dele isso. E há uma série de hipóteses para isso. A gente pode aqui levantar uma série de respostas para essa pergunta. Por que Jesus curava? A melhor resposta que eu vi está nesses autores, que eles dizem o seguinte: ao curar o corpo, Jesus estava envolvendo a pessoa e encaminhando a pessoa para realidades mais profundas por detrás daquela questão corporal. As mazelas do corpo, e ele aproveitava para dizer isso, revelavam fisicamente mazelas da alma. E era isso que ele estava tentando falar. Perguntado no livro Consolador, qual é a definição de saúde para o plano espiritual, Emmanuel, através de Chico Xavier, respondeu: a saúde é a perfeita harmonia da alma. No entanto, ainda para o homem terrestre esse conceito é muito distante. E ainda, durante muito tempo, ele não vai poder dispensar de comprimidos e cirurgias. Olha que colocação que Emmanuel fala. Porque os comprimidos e cirurgias vão fazendo um remendo nos efeitos. Vão consertando, ajustando a máquina que é afetada. Mas todos os efeitos da máquina sugerem realidades por detrás delas que surgiram nos campos invisíveis da vida, nos campos espirituais. Em outras palavras, quando Jesus curava um paralítico, ele estava chamando a atenção para a paralisia da alma. Quando ele curava um cego, ele estava chamando a atenção para a cegueira do espírito. E assim por diante. Esse discurso não é um discurso preconceituoso, porque muitos estão com saúde física, mas também são paralíticos da alma. Apenas a paralisia da alma ainda não somatizou no corpo. E o paralítico do corpo, às vezes, era o paralítico da alma que agora já está se libertando no processo final. Podendo, com a sua fé que te salva, se libertar da paralisia, ainda que não seja em uma existência, no sentido mais amplo espiritual. Para não achar que toda pessoa que está doente hoje no mundo é uma pessoa necessariamente problemática, um espírito problemático, todos nós o somos, e aqueles que são saudáveis é porque são bons. Não é bem assim, não é tão simples assim. Não há como negar que toda a realidade física tem uma raiz espiritual. Mas nem todo mundo que está aparentemente saudável tem a perfeita harmonia da alma. É essa a ideia. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, 18 séculos após, Allan Kardec examina essa questão de saúde e doença, falando a mesma coisa: vai e não tornes a pecar, como disse Jesus, no exame que ele faz das provas e expiações, por exemplo. Da justiça das aflições, como ele coloca no Evangelho, que para todo efeito há uma causa. Logo, as mazelas desse mundo há de ter uma causa. Se não foram provocadas por nós, há origens espirituais, de existências anteriores, de percalços da alma que agora se reorganiza na experiência atual. Mas o que eu quero enfatizar
em cima do nosso tema, é que ali estamos diante de fenômenos de cura. A mediunidade de cura, ou fenômeno psíquico de cura, é algo impressionante que sempre chamou a atenção da humanidade. Que sempre sensibilizou por conta dos nossos sofrimentos na área da saúde, por conta das nossas demandas. E é natural que, quando a gente examina o texto do Evangelho sobre a hemorroíça, ali estamos diante de um movimento dela e de uma resposta dele. Allan Kardec, examinando essa questão, no texto que nos serve de referência para o tema, Revista Espírita de setembro de 1865, que na verdade é uma correspondência que ele estabeleceu, ou melhor, uma resposta que ele deu a uma correspondência que lhe foi encaminhada de uma pessoa de Lyon, e que ele responde na Revista Espírita. A Revista Espírita de Allan Kardec, às vezes também tinha esse propósito. Era um periódico de natureza mensal, no qual ele debatia grandes questões, algumas das quais mais tarde sairiam nas obras da codificação, outras ficariam de maneira única na Revista Espírita, e alguns temas que eram levantados eram temas que lhe eram perguntados, questões específicas que ele achava, ele concluía que tinha um caráter mais geral, ele pegava aquela questão, quando tinha um caráter mais coletivo, de utilidade pública, colocava a pergunta do missivista e fazia uma resposta que poderia atender a dúvida de outras pessoas. A Revista Espírita era uma espécie de jornalismo pioneiro do espiritismo naquele momento. Excepcional. E ali, então, ele responde à questão do missivista. Porque a correspondência aborda a questão da mediunidade de cura. O missivista faz uma série de considerações, que seria impossível aqui a gente colocar todas elas na mesma palavra, a não ser consultando o texto. Mas algumas delas são importantes de se destacar. Kardec em Paris, a epístola vinha de Lyon, e as perguntas giravam em torno dos fenômenos que alguns eram vistos, fenômenos físicos, fenômenos que chamavam a atenção. Algumas perguntas são especiais na carta. Por exemplo, a faculdade é especial ou é acessível a todos? A capacidade de cura, a mediunidade de cura, é excepcional de alguns casos ou é acessível a todas as pessoas? Em outras palavras, pode ser desenvolvida? Qual a parte do médium na imposição das mãos? Qual é a contribuição do médium na imposição das mãos? É preciso empregar a vontade como no magnetismo ou somente orar e aguardar os espíritos? O organismo desempenha algum papel? Que papel é esse? O organismo do médium, o corpo físico do médium, exerce algum papel? Que papel é esse? O médium deve aguardar os espíritos se manifestarem, impor as mãos, ou a sua vontade, o seu pensamento, o sentimento tem alguma contribuição? A faculdade se desenvolve de que forma? Essas eram algumas das questões que o autor da carta levanta a Allan Kardec. E Allan Kardec dá uma resposta que é uma verdadeira aula a respeito da mediunidade de cura de maneira sintética. Começando fazendo alusão ao Livro dos Médiuns, porque em 1865 o Livro dos Médiuns havia sido publicado. E o Livro dos Médiuns, ele fala na carta que o Livro dos Médiuns tem uma descrição mais completa e que seria impossível ali em algumas linhas, algumas páginas, falar tudo sobre o assunto. Mas que ele ia resumir em alguns tópicos e começa a citar os tópicos e começa a estabelecer algumas coisas. Primeiro, antes de tudo, quando eu falar magnetismo, fenômeno magnético, quem for de engenharia elétrica, física aqui, de ciências naturais, não entenda magnetismo aqui como sendo as teorias do campo magnético, do ímã, as equações de Maxwell, de Hertz e assim por diante. A gaiola de Faraday, esqueça isso. Não é o magnetismo da física. Foi um movimento que aconteceu final do século XIX, final do século XVIII e século XIX, pós-Revolução Francesa, com alguns indivíduos que começaram a examinar de maneira mais sistemática e metodológica, era o começo das ciências laboratoriais, inclusive, das universidades não religiosas, de maneira geral, o início do empirismo e do positivismo de maneira mais contundente,
e começaram a examinar de maneira mais metodológica, mais sistemática, a imposição das mãos. E a capacidade do indivíduo, se é que havia, porque era uma hipótese, de irradiar alguma força. Era um fenômeno chamado do magnetismo e teve grandes personalidades. Do Marquês de Pizzeguir ao médico vienense Mesmer, que fizeram época e que chamaram a atenção, inclusive, das cortes europeias, principalmente de Luís XVI. Vemos as experiências de magnetismo. Aliás, o magnetismo de impor as mãos seria mais tarde, desembocaria mais tarde em um ramo do magnetismo chamado hipnotismo. Porque a hipnose surgiu nas experiências magnéticas, de impor as mãos. E aí alguém, possivelmente James Braid, que é considerado o pai do magnetismo, resolveu impor as mãos a uma pessoa para saber se as pessoas podem ser magnetizadas, provocando o chamado transe sonambúlico. Essa era a expressão da época. Ou seja, o transe hipnótico, hipnológico, de sugestão, por efeito sugestivo. Mas aqui é só um parêntese para explicar. Ou seja, o magnetismo era um movimento cultural da época. Kardec conheceu, tomou ciência, estudou o magnetismo durante aproximadamente 30 anos, segundo o que se diz a seu respeito, em obras póstumas. Portanto, tinha domínio do magnetismo, como a maioria das pessoas estudavam o magnetismo na época. O magnetismo é essa doutrina da época, segundo a qual há indivíduos que têm forças psíquicas. Há experiências científicas do século XX e XXI confirmando essa tese, de que nós irradiamos uma força, alguns chamam de bioenergia, força bioenergética, e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente vai desviar muito o tema. Mas nós irradiamos uma força psíquica. E os magnetizadores eram pessoas dotadas de uma força acima do convencional. Era uma força psíquica, uma força pessoal. E havia na época, inclusive, um movimento de magnetizadores profissionais. Era uma profissão. Pessoas ganhavam dinheiro com isso, magnetizando. Era uma prática aceita culturalmente, convencional. E que às vezes provocava o chamado sonambulismo provocado, o transe. Né? Então é interessante a gente pensar nisso, para a gente entender que há irradiação de fluidos magnéticos da pessoa, ou seja, do próprio indivíduo. E os magnetizadores são pessoas que têm esse fluido de maneira maior, de uma quantidade mais abundante. Esse era o conceito. Ora, no livro dos médiuns, médiuns curadores, Allan Kardec examina essa questão, e eu estou fazendo alusão porque ele começa na resposta da carta fazendo alusão ao livro dos médiuns, descrevendo de maneira detalhada, falando e fazendo alusão de que, primeiro, antes de tudo, citar aqui, Kardec tentava de uma forma mais clara, didática, para que a gente entendesse os fenômenos mediúnicos. Então a primeira coisa é o seguinte, Kardec tentou dividir, fazer uma série de classificações, porque a mediunidade é um assunto muito complexo, é muito amplo, e ele classificou mediunidade ou médiuns de efeitos inteligentes e de efeitos físicos. Alguns chamam efeitos materiais, efeitos intelectuais. Seja lá o nome que a gente der, efeitos inteligentes e efeitos físicos. Os efeitos inteligentes têm uma abrangência, portanto, psíquica. Os efeitos físicos têm uma abrangência material. Então, o médium de efeito inteligente é aquele que é psicografa, que psicofoniza, é aquele por meio do qual há informações. O de efeitos físicos, e essa classificação não tem nada de absoluta, porque tem elementos intermediários, mas os efeitos físicos são aqueles que produzem alguma ação na matéria inerte, como ele costumava dizer, na matéria inanimada. Então, o movimento de objetos, os chamados fenômenos poltergastes, as mesas girantes e falantes comuns na época, esses eram os fenômenos. A mediunidade de cura ou mediunidade curadora, ou os médiuns curadores, estão classificados em efeitos físicos. Porque há uma irradiação e uma ação no mundo físico, no corpo físico, numa alteração na realidade do binômio saúde e doença. Essa, portanto, é a ideia. O fenômeno mediúnico, portanto, e aí é geral, todo fenômeno mediúnico, segundo a teoria que Kardec estruturou muito bem, a ação dos espíritos na matéria, livro dos médiuns, todo fenômeno mediúnico ocorre por meio de uma combinação de fluidos. O fluido do médium e o fluido do mundo espiritual.
palavras minhas, Kardec não falou dessa forma, falou de outra forma mais elegante, mas eu vou falar da minha forma. Se o espírito pudesse agir na matéria diretamente, sem um concurso de intermediário, a nossa vida seria um caos. Os espíritos sempre agem na matéria por meio de elementos intermediários, que é o sensitivo, o médium, aquele que está no meio. Mesmo quando há a revelia dele, Kardec gosta de usar essa expressão, a revelia do médium, ou seja, mesmo que o médium não tenha conhecimento, há médium de efeitos físicos, Kardec cita alguns casos, meninas, às vezes adolescentes, que estão ali sem se dar conta, os fluidos são irradiados, são utilizados, e os fenômenos físicos acontecendo na vizinhança. Ele examinou alguns casos citados no livro dos médiuns. Mas, mesmo a revelia deles, há sempre uma combinação de fluidos. Kardec chamou o fluido do médium de fluido animalizado. E vai dizer que essa quantidade de fluido é mais ou menos abundante de médium para médium. E é isso que torna o médium mais poderoso, ele usa essa expressão, ou menos poderoso. Quando eu me lembro de Chico Xavier, que segundo Arnaldo Rocha ficava 14 horas psicografando sem parar, quem for médium psicógrafo sabe que a gente não aguenta isso. É necessário repousar, se alimentar, espairecer para renovar esse fluido. Kardec vai dizer, esse fluido se gasta. Mas no caso de Chico Xavier, ele tinha, penso eu, uma quantidade de fluido abundante. Para, numa quantidade de tempo dessa, extensa, produzir tanto. Efeitos físicos também aconteciam com ele, e assim por diante. Então nós estamos diante de uma combinação. Kardec vai dizer na carta que o poder mediúnico, a capacidade ou a faculdade mediúnica, está associada a essa capacidade de irradiação de fluidos. Ou seja, o quanto eu ofereço de fluidos para que o mundo espiritual possa operar através dos fluidos que eu dou em combinação com os fluidos espirituais. Em O Livro dos Médiuns, ele estabelece a faculdade mediúnica é geral, no sentido mais abrangente, mas é ostensiva e específica no sentido restrito. Aquele que a gente chama médium é aquele em quem a faculdade se manifesta de maneira ostensiva. Genericamente falando, a gente pode dizer que todo mundo é médium. Mas nem todo mundo é médium no sentido restrito da palavra. Porque nem todo mundo entra em um transe caracterizado, patente, como ele costumava colocar. A faculdade mediúnica é uma certa predisposição orgânica, dizem os espíritos a ele quando ele pergunta. Se é uma certa predisposição orgânica, há no organismo do médium uma capacidade. Eu costumo dizer, segundo Emmanuel, em Seara dos Médiuns, o médium que é ostensivo, ele reencarna com estrutura neurológica compatível para determinados transes. A psicografia, a psicofonia, alguns transes dessa natureza. E é claro, no caso da mediunidade de cura, também uma capacidade de irradiação de fluidos dessa ordem. Kardec teoriza. O que significa dizer que a mediunidade é neutra? Neutra ético-moralmente falando, ou seja, eticamente, a mediunidade não é nem uma coisa boa, nem uma coisa ruim. Da mesma forma que a inteligência pode construir a dinamite e explodir pessoas, ou pode fabricar remédios, produzir cultura. A inteligência é neutra, não é nem boa nem má. O uso que a gente faz dela é que torna agressiva ou edificadora, construtiva. A mediunidade é a mesma coisa, é neutra. Não quer dizer que seja uma coisa boa ou má necessariamente. Para o fenômeno, para a manifestação, a ocorrência do fenômeno, não tem associação com o moral ou a moral do médium. Não tem relação. Para a produção do fenômeno. Agora, a moral tem um outro papel importante e relevante que nós iremos explicar. Por que estamos dizendo isso? Porque Kardec vai dizer na carta que se o magnetizador com fluido abundante tem um poder de curar, e às vezes consegue curar, direcionando sua vontade, o poder de sua vontade, Kardec vai dizer que ele utiliza os fluidos que ele tem, a abundância, com o desejo de ajudar alguém, portanto com sentimento de fraternidade, e ele pode curar. E as curas são reais, efetivas, confirmadas na época. As curas pela magnetização, pelo magnetismo, a imposição de mãos e o desejo de ajudar o outro. Todos nós podemos aplicar passe, mas estamos falando de uma quantidade de fluidos abundante, de alguém que tem uma capacidade maior, dotado de uma sensibilidade maior, anímica.
Na codificação, essa expressão anímica não existe. O termo animismo vai surgir mais tarde com um pesquisador que nem era espírita, Alexander Aksakov, que no seu livro Animismo e Espiritismo ele cunhou essa expressão. Mas como é um termo mais conhecido, a gente utiliza, porque as palavras pouco importam, desde que a gente se entenda. A expressão animismo tem a ver com a capacidade psíquica da própria alma, ânima, alma. Então, o meu pensamento é animismo. Então, a capacidade de magnetização é anímico. É pessoal, é um poder psíquico. Só que, se o indivíduo estiver interessado em curar, fizer orações, Kardec vai dizer, recorra à prece, aos sentimentos elevados, se abra ao bem, pode ser instrumento de espíritos. E aí há uma combinação de fluidos. Lembra que o conceito de mediunidade é combinação de fluidos espirituais com fluido animalizado? Então nós temos aí o magnetizador com uma quantidade de fluidos abundantes, dotado de fluidos abundantes, e os espíritos. Kardec vai dizer, os espíritos podem agir no ser humano exclusivamente por meio de fluidos espirituais, agindo sobre o indivíduo e curando o indivíduo. E acontece. Ele inclusive cita o caso da indução por espíritos ao sono. Há obras na literatura mediúnica falando isso, né? Que o indivíduo começa a sentir uma sonolência, dorme, às vezes induzido por espíritos, e depois acorda muito melhor. Fluidos espirituais do desencarnado para com o encarnado. Ação direta. Mas Kardec vai dizer que também há a combinação. Ou seja, eu estou desejando curar, eu tenho essa quantidade de fluidos abundantes. O que é que caracteriza a mediunidade? A combinação de fluidos. A associação, e o médium está no meio entre o plano material e o plano espiritual. O que é que acontece nesse sentido? Eu estou doando os meus fluidos e os espíritos aproveitam-se de mim para derramarem, expressão que Kardec também utiliza, derramarem os fluidos espirituais por meio intermédio. Então há uma combinação de fluidos magnético-espirituais, como alguns autores gostam de colocar. Os fluidos do encarnado e dos espíritos. E aí Kardec vai mais além. Chama a atenção para isso. Esse fluido animalizado abundante. Então, aqui há um parênteses. Hermínio de Miranda, na obra Diversidade dos Carismas, fala sobre esse fluido abundante e cita a tradição do mal olhado. Dizendo que mesmo nas superstições populares, às vezes há um fundo de verdade, como Kardec costumava colocar. O mal olhado existe. Agora não existe como o povo costuma dizer por aí. Botou o olhar em você, você morre. Fica fixo em alguém que é casamento na certa. Então as leis do universo são um caos. Porque a pessoa fazer um trabalho para mim e eu vou ceder aos caprichos de uma pessoa que está apaixonada. Não pode ser assim. Então não deve ser assim, porque as leis do universo não estão nas mãos de alguém que está querendo constranger os outros pela irradiação. Mas que existe, existe. E Hermínio de Miranda cita alguns casos. Divaldo Franco citou um caso da Mansão do Caminho, certa vez. Ele dizendo que viajou e voltou do exterior em uma palestra com algumas flores. E passando por Pedro Leopoldo, ainda em Pedro Leopoldo, ele encontrou Chico, participou de uma sessão de materialização. O espírito Sheila apareceu e disse, você está com essas flores? Eu vou lhe dar uma outra que você não encontra. Um Edelweiss dos Alpes suíços. Ele disse, nossa, e ele colecionava flores, né? E aqueles Edelweiss caíram tudo. Divaldo diz, eu tenho essas flores até hoje, assim, enrolado em um envelope, né, para conservar, já desgastadas e tal. E aí eu cheguei em Salvador, disse ele, e mostrei essa minha amiga. E essa minha amiga era daquele olho de secar pimenteira. Ele disse, Divaldo, não me mostra um negócio desse. Ele disse, mas por que, menina? Eu tenho um olhar. Que negócio de olhar, de mal olhado? Ele mesmo falou, que negócio... Divaldo, eu olho para uma criança, a criança adoece. Meu negócio é assim. Eu queria tanto ter essas flores. E já olhou. Sabe aquele personagem daquele comédia? Né? Olhou. Divaldo diz, no dia seguinte, estavam alteradas, pereceram. Ele chamou ela e disse, minha querida, veja só, você tem uma quantidade de fluido, agora está direcionado para o lugar errado. Vamos botar agora direcionar esse fluido para o bem. Incluiu ela num curso de evangelização lá, etc. E hoje ela dá passe na Mansão do Caminho. Direcionando. Porque o fluido abundante existia. Está no organismo. Que mais tarde chamaria ectoplasma. Está no organismo. Mas o direcionamento que dá são as qualidades morais.
Aí entram as qualidades morais. Kardec escreve isso na Revista Espírita, setembro de 1865. Então, é interessante a gente pensar que há essa qualidade dos fluidos. E nessa qualidade dos fluidos, a gente tem, Kardec vai dizer, os fluidos espirituais que nos são transmitidos vão ser mais ou menos puros, ele usa essa expressão, são mais ou menos sutis e puros, de acordo com a evolução do espírito desencarnado. Quanto mais evoluído, mais o fluido é puro. Mas o fluido é um líquido que passa por um vasilhame. O vasilhame é o médium. O médium tem que ter fluidos também positivos. Aí entra a moral. O fenômeno para acontecer não depende do moral, em qualquer mediunidade. Mas Kardec vai dizer, por contaminar, sujar os fluidos espirituais, essa faculdade mediúnica de cura é raríssima na Terra. Porque normalmente só ocorre com pessoas muito santificadas, com sentimentos elevados, desprovidas de egoísmo, de orgulho, de presunção, voltadas ao bem, e por isso é muito rara. E o que é mais interessante, é uma faculdade fugidia. Ou seja, uma faculdade que é pontual, que pode se manifestar agora, mas você não tem garantia que vai curar ninguém amanhã. E os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, se não me engano, Erasto ou Sócrates, diz assim, Judas também curou gente. Ou seja, em determinado momento, ele atuava sob as forças do bem, direcionando. Mas em outro momento, ele se perdeu. Olha só que coisa interessante. Aí por isso que a gente vê, e vimos no movimento espírita brasileiro nacional do século XX, alguns médiuns extraordinários. Porque foram pesquisados por pessoas insuspeitas. Zé Arigó, por exemplo, que era analfabeto. Muita gente não sabe, Zé Arigó não era espírita, era católico. Mas adorava o evangelho segundo o espiritismo. Visitava Chico e pedia para Chico para ler para ele, porque ele era analfabeto. Mas curou à luz do dia. Fez coisas estapafúrdias. Foi preso pelo exercício ilegal de medicina. Porque na época, penso eu, para chocar, como aconteceu os fenômenos da mesa girantes, para chocar e chamar a atenção dos pesquisadores, as chamadas manifestações mediúnicas ocorriam com cortes. Tem vídeos aí mostrando. A pessoa, o médium introduzindo uma caneta no olho da pessoa e a pessoa assim, ó, tranquila, conversando com o repórter sendo entrevistado, totalmente anestesiado, sem receber nenhuma anestesia, nenhuma interferência de um medicamento. Há vários casos aí. Mas alguns desses médios se perderam. Muitos deles. Um deles está foragido da Polícia Federal. Um deles famoso, que tem um vídeo, ele é realmente um médium autêntico. Mas, como é uma faculdade muito fugidia, a gente não tem garantia de curar, é uma faculdade que chama muita atenção, dá muito holofote, e às vezes os médiuns se perdem. Tem uma pessoa específica, uma pessoa famosa, que está foragida, acusada de homicídio. Então veja como é sério. Atualmente, todos os espíritos benfeitores que falam sobre o assunto falam que não é necessário mais, na nossa época, os cortes. Porque, na verdade, a atuação é pelos fluidos, como diz Allan Kardec. Joana de Anjos chama pelo perispírito, então não precisa de corte. Ali era apenas para chamar a atenção. Até porque é um crime. Não se faz mais necessário. Então, essas ocorrências nos chamam a atenção. O fluido animalizado que o médium doa para a mediunidade de cura depende do seu moral. Peço licença para ler esse parágrafo de Kardec, da Revista Espírita, que eu acho tão irretocável que eu não teria condição de repeti-lo como ele fez. O médium curador recebe o influxo fluídico do espírito, ao passo que o magnetizador aure tudo de si mesmo. Mas os médiuns curadores, na estrita acepção do termo, isto é, aqueles cuja personalidade se apaga completamente diante da ação espiritual, são extremamente raros. Porque essa faculdade, elevada ao mais alto grau, requer um conjunto de qualidades morais raramente encontradas na Terra. Só estes podem obter, pela imposição das mãos, essas curas instantâneas que nos parecem prodigiosas. Pouquíssimas pessoas podem pretender este favor, sendo o orgulho e o egoísmo as principais fontes das imperfeições humanas. Daí resulta que os que se vangloriam de possuir esse dom,
que por toda parte vão enaltecendo as curas maravilhosas que fizeram, ou que dizem ter feito, que buscam a glória, a reputação ou lucro, estão nas piores condições para o obter. Porque essa faculdade é privilégio exclusivo da modéstia, da humildade, do devotamento e do desinteresse. Jesus dizia àqueles a quem havia curado: ide dar de graça a Deus e não digais a ninguém. Dai graças a Deus e não digai a ninguém. Então, são exemplos raros. Por quê? Porque como depende do concurso do médium, todo fenômeno mediúnico depende do concurso do médium. A psicografia, a mesma coisa. A psicografia é o quê? O fluido animalizado, o mesmo fluido que você fez a brincadeira do copo na infância. É aquele mesmo fluido. Quando a gente fez aquela brincadeira do copo, que as pessoas se reúnem e aí concentram e o copo começa a responder apontando para uma letra do alfabeto ou outra, ou o ijá, ou a prancheta americana. É o mesmo, alguém ali doa fluido, os espíritos utilizam para movimentar. Esse mesmo fluido que é oferecido para movimentar, o médium pega uma caneta, bota na mão, ele oferece o fluido e o espírito utiliza numa comunicação muito mais fácil, muito mais profunda, porque em meia hora de psicografia você descreve um monte de coisa que no copo é aquela coisa penosa, gastando inclusive o fluido. Então o fenômeno evolui nesse sentido. Por isso que Allan Kardec se utilizou da psicografia para receber as informações da obra. Ele examinou o efeito físico, mas utilizou da psicografia. Ora, por que estamos falando isso? Porque é a mesma energia. Agora, no caso da mediunidade de cura, é isso que eu quero enfatizar. É sempre uma combinação de fluidos para a ocorrência do fenômeno. Mas no caso da mediunidade de cura, como exige uma qualidade positiva para a cura, a qualidade moral da criatura afeta, contamina a qualidade dos fluidos espirituais que por ele passa. Por isso que é raro. No caso específico da mediunidade de cura. O fenômeno pode acontecer, mas é mais difícil. Kardec vai mais além. Kardec diz na Revista Espírita o seguinte: trocando em miúdos, ele não diz essa expressão, eu que estou dizendo, mas em outras palavras ele diz o seguinte, que todo médium de cura é uma espécie de magnetizador. Ou seja, tem uma capacidade anímica desse fluido abundante. Mas ele vai dizer o contrário também. O magnetizador que tem um fluido abundante, se quiser, pelas qualidades morais e pela prece, pode se tornar um médium de cura. Direcionando para essa ocorrência. Ou seja, há uma capacidade do organismo, mas se eu, moralmente falando, me evangelizo, eu posso tornar essa capacidade de fluido abundante, em vez de secar a pimenteira dos outros, em vez de botar uma criança de febre, só de olhar e ter inveja do filho dos outros, eu posso direcionar para o bem da humanidade. A minha vitalidade, a minha disposição, a minha energia abundante, através dessa questão da área da saúde. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: isso confirma que animismo e mediunismo se relacionam o tempo todo. Por isso que André Luiz chama de faculdade medianímica, mediúnica e anímica. Né? Porque é uma capacidade do próprio indivíduo, mas também ele é instrumento, é intermediário. O que significa dizer que as capacidades anímicas que estão sendo desenvolvidas por nós ao longo de reencarnações e que são patrimônio da alma, podem desembocar mais tarde em mediunidade. Quem escreve isso é Ivone Pereira em Recordações da Mediunidade. Quando ela vai dizer, por instrução de Bezerra de Menezes, que em todo o processo de faculdades mediúnicas há uma capacidade de emancipação da alma. Ela está repetindo o próprio Kardec, né? A dupla vista, a segunda vista, a capacidade de emancipação. Que nessa emancipação, o indivíduo é instrumento. É uma capacidade do indivíduo, eu emancipar, mas nesse desenvolvimento das faculdades psíquicas, eu me torno instrumento do mundo espiritual. Por exemplo, o sonâmbulo. Sonambulismo é a faculdade da alma. É a emancipação da alma de tal forma que o corpo acaba acompanhando aquilo que passa no pensamento do indivíduo. Ora, sair do corpo é da alma. Eu não sou médium porque eu saio do corpo e eu sou sonâmbulo. Mas quando eu saio do corpo e sou instrumento de um espírito que se manifesta por mim e transmite a mensagem ao corpo do sonâmbulo, já se torna uma faculdade sonambúlica. Então, essas coisas se misturam. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é aquilo que Emmanuel vai dizer sobre a mediunidade de cura. Em Seara dos Médiuns, ele vai dizer o seguinte: você quer curar os outros? Quer ter mediunidade de cura? Comece nessa encarnação a amar
os doentes, a amar as pessoas. E talvez, daqui a algumas encarnações, desenvolva essa faculdade. Porque todos esses patrimônios são faculdades exercitadas ao longo de existências. Acho bonito isso, né? Quer curar os outros? Comece a ter simpatia pelos enfermos. Comece agora nessa encarnação. Porque você não quer começar agora, aonde os outros estão terminando. Arnaldo Rocha dizia, Arnaldo Rocha, em minha opinião, é a maior autoridade para falar sobre Chico Xavier. Porque tem tanta coisa esquisita sobre Chico Xavier. Cada um coloca palavras na boca do Chico. E como o Chico desencarnou, ele não está aqui para desmentir. Mas Arnaldo Rocha, como passou a vida inteira companheiro dele, amigo de credibilidade, diretor do Grupo Espírita Meimei, ele vai dizer, eu achava impressionante que às vezes estava nas filas de Uberaba, ele atendendo as pessoas, e ele fazia essas curas instantâneas. As pessoas chegavam, às vezes alguns pacientes psiquiátricos, amarrados em camisa de força, ele passava a mão assim no rosto da pessoa, a pessoa recuperava a lucidez mental. Chico, ele disse, meu filho, vamos dar graças a Deus, acabou sua aprovação. Não, Chico, foi você não, eu não, foi seu mérito. Ele sempre se esquivava de qualquer aplauso, de qualquer louva minha. Né? E Arnaldo Rocha ficava impressionado com essa capacidade. Às vezes um aperto de mão, um abraço, a pessoa ficava boa. Essa capacidade, Eurípides Bassanufo, dizem os biógrafos dele, que também tinha essa capacidade, colocava a mão no ombro de alguém, a pessoa tinha uma hérnia de coluna e ficava boa. Era impressionante, mas são faculdades mediúnicas raras, que não são encontradas a miúde, aí, porque estão associadas aí às potências da alma. Para concluir o nosso comentário, gostaria de chamar a atenção para a proposta de Jesus. Na mediunidade de cura, há um convite para todos nós que passa despercebido, que é a realidade da imortalidade da alma. A mediunidade de cura vem nos chamar a atenção, conforme as curas que Jesus fazia, e Jesus não curou todo mundo. Há pessoas que não foram curadas por ele. Vai e tua fé te salvou. O movimento da mulher hemorroíça, a combinação de fluidos, a fé, algo muito mais profundo do que acreditar. Ela havia tocado Jesus. Será que ela tocou Jesus só fisicamente? Ou será que ela foi curada porque ela tocou a esfera do Cristo? A esfera onde ele estava. Ela tocou simbolicamente Jesus. E quem toca Jesus fica curado. Talvez era esse o ensinamento. Ir às causas do problema. É isso que a doutrina espírita faz. Permitam-me dizer, nesse encerramento do meu discurso. Eu noto, em várias casas, essa casa, por exemplo, tem um tratamento maravilhoso, formidável. Mas eu noto, às vezes, nós não vamos às doutrinárias como essa, porque hoje não é o dia de cura. O dia de cura é o dia de tratamento de Natividade Palminha. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos tratando. Olha, eu tive uma dor de cabeça, aí 20 anos depois eu tive uma dor no pé, aí depois eu tive uma dor no joelho. Cada momento tem uma dor diferente. Não está na hora de a gente também ir, não é deixar de ir ao tratamento. O tratamento, a fluidoterapia e radiação é maravilhoso. Mas por que eu estou sempre precisando do tratamento espiritual? Porque isso são efeitos. É a misericórdia divina nos ajudando. Mas por que eu estou precisando dessas questões? Por que eu estou sempre necessitado? Por que eu não consegui ainda estabelecer uma saúde interior? Porque os fluidos que eu vou assimilar na irradiação fluidoterápica da casa, eu posso acessar da minha casa. Se eu sintonizar com as fontes da vida elevada, porque não tem privilégio. Não é uma casa. É a sintonia do mais alto. Se eu estou carente e não estou em condição, eu recorro ao auxílio de um terceiro. Mas será que a gente não precisa também fazer um mergulho às causas? Em vez de ficar apenas preocupado com a cura do corpo e a cura da alma. Essa era a proposta de Jesus ao curar os corpos. Chamar a atenção do enfermo, do paciente, para as realidades da alma, para que não te suceda algo pior. Ele dizia isso para o indivíduo. Vai e não tornes a pecar, para não te suceda algo pior. Há uma mensagem belíssima, instruções psicofônicas, recebido por Chico Xavier, uma mensagem de um grande expoente do movimento espírita de Minas Gerais, um médium, inclusive, que trabalhava numa casa famosa como essa aqui. E ele disse, eu fazia parte do tratamento espiritual da casa, fluidoterápico. E o que eu mais me espantei foi que quando eu desencarnei, eu cheguei no mundo espiritual e aquelas pessoas que viviam na fila do tratamento, agora estão na fila aqui de tratamento. Estavam doentes no corpo, desencarnaram com os mesmos problemas e estão aqui pegando fila de tratamento com as mesmas queixas.
E eu acho que vou reencarnar com os mesmos problemas. Ele diz isso, instruções psicofônicas. Então, em vez de a gente ficar só na cura do corpo, só nessas questões, aprofundar. Chico Xavier curou muita gente, mas ele era muito doente. Ele tinha muitos problemas de saúde. Será que Sheila Bezerra de Menezes não podia atuar sobre ele? Podia. Mas talvez ali havia desafios dele, do próprio indivíduo. As suas provas, as suas expiações. Mas o mais importante não é a cura do corpo. Há questões que nós teremos que administrar a vida inteira. Seja físicas, seja emocionais, seja mentais. Há questões que são desafios nossos. E talvez esses desafios são a nossa cura, a nossa terapêutica. Se a gente souber administrar. Se a gente souber lidar. Se a gente souber aproveitar a experiência para nos curarmos por definitivo. Muito obrigado, muita paz.